E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu vou começar, aliás, já até comecei, né? Mas eu vou oficializar isso, né, para os irmãos aqui no canal, que vamos estar fazendo alguns remakes de vídeos antigos, tá? Tem muito vídeo antigo lá atrás, né, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, que os irmãos não vão lá conferir, né? Então, são vídeos com temas que também são importantes, mas pelo fato desses vídeos estarem lá atrás, né, no canal, o YouTube não impulsiona mais esses vídeos. Então eles ficam lá quase que parados, né? Não tem nenhum tipo de visualização quase. Somente os mais recentes são os mais visualizados, tá? Então eu vou começar a trazer aqui novamente os temas que foram abordados antes. A gente vai repetir aqui alguns temas importantes, temas interessantes, e esse é um deles, né? Foi gravado há mais de 3 anos atrás, o Ai das Grávidas, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e a gente tirar aqui algumas dúvidas e ver o que os profetas eles falam com relação a esse texto que Jesus ele repete ele lá em Mateus no capítulo 24. Não somente Mateus capítulo 24, a gente vai ver que são 3 evangelhos que usam, né, essas expressões. Vamos lá, ó. Mateus 24, 19 diz assim: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai delas, ou seja, ai das grávidas e as que tiverem bebês. Né? Isso que ele está dizendo. Em Marcos 13, 17 diz assim: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, que é a mesma coisa, né? E Lucas 21, 23 diz assim: mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, todos os 3 evangelistas aqui vão estar dizendo a mesma coisa: ai das que estão grávidas e ai daquelas que já tiveram bebês, estão criando, estão amamentando, né, essas crianças, esses bebês. O que é fábula é que tem gente que acredita que ai das grávidas é porque a mulher, no dia do arrebatamento, né, a criança vai e pluf, some da barriga dela, né, vai ser arrebatado do ventre dela. Ai das grávidas, né? Agora eu pergunto, se essa mulher grávida for cristã, como é que vai ser o arrebatamento? Aí a criança vai dentro da barriga, vai ter um filho lá dentro, lá no céu? Né? Porque há uma explicação para as grávidas, porque a criança some da barriga, né? Vai aparecer lá glorificada. Pô, mas e as grávidas cristãs, né? As fiéis, tementes a Deus, como é que faz? Sobe grávida mesmo? Aí não é ai das grávidas, sobe grávida e aí vai ter o parto lá no céu. É assim? Gente, é muita fábula, né? É muita fábula que uma doutrina pré-tribulacionista ensina. O ai das grávidas não tem nada a ver com arrebatamento. O texto está se referindo à grande tribulação. Todos eles, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, todos eles estão falando da grande tribulação. E o que a gente vê os profetas falando sobre isso? Olha só, Zacarias capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Veja que são expressões que para nós que estamos aqui do Ocidente, nós não tivemos experiência de guerra. Nós aqui no Brasil, por exemplo, não tivemos experiência de guerra. São expressões que a gente não consegue entender o que é. Mas você vai entender o que é, olha só. Metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isaías capítulo 13, versículo 16 diz assim: e as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. Olha aí, né? As crianças sendo mortas, esquartejadas diante dos olhos das mães. E as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres estupradas. Violar é isso, né? Elas serão violadas, né? Serão tomadas à força, que está aqui em Zacarias 14, 2. Mulher tomada à força, mulher ser violada, né? Oséias capítulo 13, versículo 6. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus.
cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Ou seja, ela vai passar o facão ali. E por que disso? Por que eles vão fazer isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Por que essa agressividade, né, contra as mulheres grávidas. Oséias capítulo 10, versículo 14, diz assim: portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Então, texto de Zacarias, Isaías, Oséias, eles estão sendo replicados, sintetizados ali por Jesus em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, com ai das grávidas. Eu tenho que ler os profetas para entender por que diz ai das grávidas e das que estiverem amamentando. Os profetas explicam por que isso, tá? Agora, o que é interessante, eu quero mostrar aqui para você, né, algo que aconteceu recentemente na história, é o fato de, em Auschwitz, das mulheres judias que passaram, né, vamos colocar assim, por uma grande tribulação, né? Olha aí o texto aí, ó. Tá vendo aí, ó? Gestantes de Auschwitz, a terrível saga das mães e bebês nos campos de concentração nazista. Né, consideradas como ameaça ao extermínio, os soldados da SS realizaram o controle de natalidade de judeus. Inumeráveis grávidas foram torturadas até a morte. Então a gente vai ver aqui nesse texto o sentimento, qual o motivo pela qual eles torturavam as mulheres. Primeiro que é questão de maldade mesmo, né? Mas por que disso, né? Bom, em primeiro lugar, que você tem que entender que ainda que eles estivessem presos, eles estavam presos juntos. Tanto mulheres como homens eram colocados todos juntos no mesmo lugar. Comiam a mesma ração, faziam os mesmos trabalhos forçados. E você imagina estar ali dentro, né, com várias mulheres, o sentimento, né, sexual continua. Então, os judeus ali acabavam tendo relações, né, sexuais mesmo estando presos. Tá? E aí vai contar ali a história, eu não vou falar os detalhes, não interessa aqui no vídeo, que interessa falar sobre a questão da perseguição às mulheres grávidas, tá? Então, olha só. Então, o que aconteceria? As mulheres que estavam grávidas, elas era uma ameaça ao regime nazista, porque qual era o medo que eles tinham? Delas gerarem filhos, esses filhos depois crescerem, né? E acabar querendo fazer vingança contra os nazistas. Então, o que eles queriam fazer? Vamos acabar com as grávidas, vamos acabar com as crianças, né? Que aí a gente não corre o risco de mais na frente essas crianças nascerem, né? Vai fazer igual aconteceu lá com o povo de Israel, se lembra? Né? Entrou 70 pessoas aproximadamente, 400 anos depois, teve mais de 600 mil judeus. E era uma população maior do que a dos egípcios. Isso trouxe medo. Esse era o medo que eles tinham. Então, olha só. Na Polônia, ela foi convocada por Mengele para que reanimasse judias que ficaram inconscientes após sessões de retirada de sangue. Contraditoriamente, Wehrmacht estava encaminhando esse sangue para o fronte. Hassenstadt, a contaminação com sangue judeu inferior foi esquecida, lembrou Pell. Pell, né, é a romena Gisele Pell, que estava lá cuidando das mulheres, né, judias ali grávidas. É uma ginecologista. A partir de 1943, por diligência de Himmler, o esforço no controle da natalidade de judeus foi acirrado. E com isso, mulheres grávidas, mesmo aptas a trabalhar, eram levadas às câmeras de gás e aos incineradores. Seus bebês recém-nascidos eram assassinados com injeção letal ou afogados, explicam Weiss e Kivitz. Em Auschwitz, as grávidas foram enganadas quando eram enfileiradas. As judias recebiam a informação de que as gestantes seriam encaminhadas para um local onde receberiam ração dobrada, pela condição,
e que, portanto, deveriam dar um passo à frente para a seleção. A farsa só foi descoberta quando Pell, em 1944, cumpriu uma tarefa a ela estabelecida perto dos crematórios e presenciou o que realmente acontecia. Então, as mulheres estavam ali sendo enganadas, tá? Dizendo, não, vamos dar ração para você, vai ser duplo, né? Vocês vão conseguir se alimentar melhor, né? Vocês vão ter um local apropriado para vocês, e elas iam lá toda, né, acreditando que seria dessa forma, né? Aí chegando lá, não era nada daquilo, você vai ver o que acontecia ali, tá? Elas eram espancadas com porretes e chicotes, destroçadas por cães, arrastadas pelos cabelos e golpeadas na barriga e com as pesadas botas alemãs. Então, quando caíam, eram jogadas no crematório, vivas. Então, a médica iniciou seu plano para salvar aquelas mulheres, tá? Então, você veja o seguinte, né, que as mulheres grávidas ali, elas praticamente já tinham a sentença de morte. Elas já tinham a sentença de morte. Elas, de uma certa forma, eram odiadas, né? Você vê que o tempo inteiro o diabo, você vê isso no Antigo Testamento, ele procurando matar Moisés, procurando matar Jesus, né? Você vê Apocalipse 12, ele querendo tragar o filho. Parece que ele olha uma mulher grávida, né? Uma mulher ali grávida, ele quer realmente matar aquela criança ali. Alguma coisa tem ali no mundo espiritual que ele tem ódio de bebê. Você vê o aborto, como é que funciona direto, né? Como é que funciona a força que tem, né, no nosso sistema hoje, no mundo. Então, esse ai das mulheres grávidas é um exemplo clássico do que aconteceu lá em Auschwitz, que as mulheres, elas eram levadas para serem torturadas, para serem forçadas, violadas, né? E os seus filhos eram despedaçados na frente delas. O povo islâmico, você acha que vai fazer diferente? Não vai fazer diferente. É o mesmo princípio. É a preservação, né, da sua identidade, não deixando que haja a procriação dos povos inimigos. E o povo inimigo naquele momento serão os judeus, tá? Então, o texto que fala ai das grávidas, ele tem um sentido só, tem nada a ver com arrebatamento, sair criança da barriga da mamãe, tem nada a ver com isso não. Tem a ver com o nível de perseguição, de morte que vai acontecer lá em Israel. Esse ai das grávidas, ela é um ai de guerra, de perseguição, e ai mesmo, né? Porque acontecendo o que está descrito nos profetas, serão dias de muita angústia, certo? Então, é isso daí, né? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.